Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar das semifinais do Paulistão 2026, que já estão definidas. Torcedores e torcedoras, um final de semana recheado de emoções no nosso queridíssimo e aclamadíssimo Paulistão, né? O melhor campeonato estadual que nós temos à disposição. Teve gigante sendo eliminado nas quartas, teve gigante sofrendo nas quartas, teve polêmica envolvendo São Paulo e Bragantino e teve também a tranquilidade para o Palmeiras chegar nas semifinais. Vamos falar de tudo isso neste vídeo de hoje, então não se esquece, né? Se você gosta aqui no meu conteúdo, de se inscrever no 12º jogador, de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e ainda melhor, hypar esse vídeo, porque dessa forma você fortalece muito o meu trabalho. É claro, não se esqueça de seguir o 12º jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse momento, para você ficar 100% inteirado do que acontece no mundo do futebol, porque a gente faz live segunda e sexta-feira por lá. Também tem as lives do Cartola, quando o mercado fecha. Então a gente está sempre movimentando lá o 12º jogador nas nossas redes sociais. Beleza, rapaziada? Vamos para o que realmente interessa. Vamos falar de semifinais do Paulistão 2026. É claro que nós iremos passar pelos confrontos dos 4 classificados na fase anterior. Vamos começar primeiramente por São Paulo e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e São Paulo, né? Porque a decisão é em mando do Palmeiras, que se classificaram já no sábado, né? O Palmeiras enfrentou o Capivariano, era o confronto mais tranquilo dessas quartas de finais, era a maior disparidade, né, dessas quartas de finais, e foi o que aconteceu, né? Um jogo tranquilaço para o Palmeiras, sem muito sofrimento. Se o Capivariano ali teve 2 chances perigosas, foi muito, de resto foi domínio claro do Palmeiras, tranquilo demais para se classificar. Vitor Roque voltando, né, a ser muito crucial para a vitória, marcando 2 gols. John Arias estreando e já sofrendo o pênalti que foi cobrado por Andrés para fazer o 3-0. E um Palmeiras muito dominante, um jogo muito tranquilo, e o Capivariano encerrando a sua participação nessas quartas de finais do Paulistão, uma campanha histórica para um time que tinha recém-subido para a primeira divisão do Paulistão, né? Subiu ano passado da A2 e fez uma campanha grandiosa, se classificando para o mata-mata. Infelizmente, deu de cara logo com o time paulista mais forte, né? Com um elenco mais forte e tudo mais, e acabou indo de arrasta, mas fez uma campanha histórica aí dentro dos moldes do Capivariano, que tinha, né, como objetivo inicial não ser rebaixado. E não só não foi rebaixado, como conseguiu ir para as quartas de finais, e já é uma excelente campanha. E um jogo muito tranquilo, e o Palmeiras se mantendo dentre as melhores campanhas e assim definindo que jogaria em casa de qualquer maneira, né, nesta primeira fase de semifinais. Lembrando que as semifinais também é jogo único, tá? É um jogo só. No próximo final de semana, mais correto para vocês, né? Entre os dias 28 e 1 de março, beleza? Sábado, dia 28 ou 1 de março, domingo, beleza? São aí os confrontos das semifinais, quando eles irão rolar, né? O Palmeiras estará lá depois dessa classificação para enfrentar o São Paulo. Esse sim tinha um confronto muito mais complicado, enfrentava, né, o Bragantino lá em Bragança Paulista, um time de Série A, um time com também bons investimentos, porém a camisa pesou, né? São Paulo foi melhor na partida, mereceu classificar, sofreu, é claro, no final do jogo. Teve toda a polêmica do pênalti no Juninho Capixaba, que para mim deveria ter sido marcado, não foi marcado, né? E o São Paulo se classificou ganhando por 2-1, mas tá, as falas ditas pelo zagueiro do Bragantino são ridículas, tá? Até porque a Daiane Muniz é a melhor árbitra do campeonato, tá? Para mim, ela seria escalada para apitar as finais do campeonato. Ela é a única árbitra com decisões boas dentro de campo. Ah, Gabriel, você não acabou de dizer que poderia ter sido marcado o pênalti no Juninho Capixaba? Sim, acabei de dizer que poderia ter sido marcado, mas é uma decisão que o VAR precisava chamá-la, muito por conta de posicionamento em campo e tudo mais. E dentre os árbitros do torneio, ela é a melhor, tá? Os jogos que ela apitou do meu time, eu gostei muito de como ela apitou, de como ela conduziu a partida.
Então, para mim, além das falas inacreditáveis do zagueiro, elas são completamente sem sentido algum, tá? Elas são ridículas. Não só por conta do que ele falou em si, que já é algo tenebroso, mas também pela atuação da árbitra no torneio. Para mim, a melhor arbitragem até aqui dentro do torneio é dela, é da Daiane Muniz, e a gente tem que dar aqui os parabéns para ela, que vem fazendo um grande Paulistão no quesito arbitragem. É uma das poucas que foi envolvida em polêmica. A primeira polêmica foi agora. Sendo bem sincero, eu daria o pênalti, mas é um pênalti também que uns vão dar, outros não vão dar. O VAR não chamou, não recomendou a revisão, ela não foi nem ver no monitor. Então, na minha visão, quem erra mais é o VAR de não ter chamado uma possível infração ali de pênalti. Eles decidiram que não foi e não chamaram ela. Tá? Então, eu não criticaria a Daiane, até porque ela é a melhor árbitra do futebol paulista nesse estadual. Tá? Não tem como dizer outra coisa. Se você diz outra coisa, é porque você não está acompanhando o Campeonato Paulista ou porque você é literalmente também um dos que compactuam com essa ideia do zagueiro do Bragantino, nessas falas ridículas que ele disse no pós-jogo. Mas a realidade da partida, o São Paulo foi melhor no jogo e mereceu classificar. Tá? Como sempre, o Bragantino pipocando. Né? O Bragantino tem esse padrão de pipocar nos mata-matas de Paulistão. Toda vez é assim, né? Foi assim contra o Água Santa mais tempo atrás, foi assim em outros paulistões. Então mantém esse padrão de pipocagem. Não adianta vir criticar a arbitragem porque jogou pior que o São Paulo e mereceu ser desclassificado. Então teremos choque rei na Arena Barueri, muito provavelmente. Creio que ainda não será no Allianz, tá? O confronto, lembrando, jogo único, próximo final de semana. Palmeiras e São Paulo se enfrentando, valendo vaga na grande final do Campeonato Paulista de 2026. E eles esperam para vir do outro lado Novo Horizontino ou Corinthians, né? Os dois times que se classificaram neste último domingo. O Novo Horizontino enfrentando o Santos, chegava como a melhor campanha da primeira fase do Paulistão, decidindo o confronto em casa, e lá foi muito melhor que o Santos. Principalmente no primeiro tempo, tá? O Novo Horizontino merecia ter saído do primeiro tempo ganhando de 2-3-0 fácil. Se não é Gabriel Brazão, o Santos poderia ter sido goleado ontem pelo Novo Horizontino. O Santos muito desorganizado e do outro lado, um Novo Horizontino que sabia o que fazer com a bola, fazia o seu famoso perde-pressiona, dificultava muito a saída de bola do Santos e dessa forma fez um grande jogo, não só no primeiro, como também no segundo tempo. Foi melhor que o Santos, se aproveitou dos erros do Santos para conseguir o seu primeiro gol e também para conseguir se classificar de forma extremamente merecida. E do outro lado, mais uma vez, o Santos caindo cedo do Campeonato Paulista, né? Eu sei que o ano passado foi para a semifinal, mas teve bons anos aí que o Santos nem se classificou. Esse ano, para ser bem sincero, não merecia ter classificado, fez uma primeira fase ridícula, tá? Deplorável e só se classificou porque o Palmeiras conseguiu empatar, né, com o Guarani na última rodada. Se o Guarani tivesse vencido, o Santos nem sequer classificado estava nesse momento, não merecia ter classificado. O Guarani fez um campeonato muito superior que o Santos na primeira fase, mas, né, o Santos conseguiu golear o Velo Clube, né, e conseguiu dessa forma passar à frente do Guarani. Se não tivesse nem goleado o Velo Clube, talvez nem se classificaria. Então, a situação do Santos é tenebrosa. Mais um ano que o torcedor santista vai ter que respirar fundo, vai ter que acreditar no Neymar, que ontem não fez um bom jogo, isso precisa ser dito, mas está voltando agora, de lesão e tudo mais. Pouco tempo em campo ele teve até o momento, tá? Mas ontem não fez um bom jogo. O Santos em si tem feito jogos horrorosos. Sendo bem sincero, o Vojvoda é uma parte dessa equação. Para mim, o problema principal do Santos é o extracampo. A diretoria que corrói, destrói todo o Santos por dentro e dessa forma o clube é completamente destabilizado em campo. A gente vê um time do Santos muito mal montado. É um time que está sem dinheiro, não pode gastar o dinheiro que o Santos gastou em Rony, não pode gastar o dinheiro que o Santos gastou para ter Mike na lateral direita não jogando nada, para ter que ter na lateral esquerda Escobar ainda jogando. Jogador de nível Série B, gente. Escobar não tem nível para ser jogador do Santos no momento atual do clube. Não dá. Então o Santos não acha opções baratas no mercado, contrata jogadores ruins, pagando muito dinheiro e assim vai se destruindo internamente e vai criando um elenco horroroso que provavelmente disputa rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tá? No Paulista conseguiu uma classificação ninja para o mata-mata e já foi eliminado por um time com estrutura, com um time com ideias e com um time que esse ano, mais uma vez, briga para subir para a Série A
lá jogando na Série B, né? Vem fazendo campanhas em sequência de excelente nível na Série B para poder subir para a Série A, vem batendo na trave, creio que esse ano o Novo Horizontino deve subir, continua sendo um time muito organizado, um time com ideias táticas muito interessantes, que para mim é um dos favoritos, inclusive, a vencer a próxima Série B se acabar não pipocando, mas é um time muito organizado, que faz mais uma ótima campanha dentro do Campeonato Paulista, e enfrenta do outro lado o Corinthians, que eliminou a Barcelusa, né? Aqui, ó, suando sangue, meu filho. Nos minutos finais, conseguiu empatar o confronto, levar para os pênaltis e aí, para brilhar mais uma vez, o Hugo Souza. Mas se você viu o jogo, meus amigos, você viu um sapeco da Lusa. O Corinthians foi amassado pela Portuguesa no Canindé ontem, tá? A Portuguesa foi muito melhor, sim, muito melhor. E para mim, o Corinthians só está classificado porque a Portuguesa recuou em campo. Se a Portuguesa não tivesse recuado, ter colocado zagueiro, volante para fechar a casinha e dar 1-0, não teria dado para o Corinthians, tá? Se a Portuguesa não tivesse feito isso, o Corinthians não teria empatado o jogo. Se a Portuguesa continuasse em cima, continuasse pressionando, o Corinthians estava atabalado. Com o tempo chegando ao fim, ia estar mais nervoso ainda para tomar as decisões e com certeza a Lusa classificaria, porque o jogo foi horroroso pelo lado do Corinthians. A Lusa fez um jogaço ontem no Canindé e se fosse justo o esporte que a gente ama, que a gente acompanha, a Lusa teria que estar nas semifinais para enfrentar o Novo Horizontino. Na verdade, né, ganhando no tempo normal, não enfrentaria o Novo Horizontino, né, enfrentaria o Palmeiras, mas, né, estaria aí classificado, seria o justo. Só que recuou, não girou a faca, né, não acabou não conseguindo matar o Corinthians do jogo, fazendo um 2-0 e teve chance para isso. E o Corinthians, daquele jeito Corinthians, encontrou seu gol já nos acréscimos e nas penalidades, contou mais uma vez com esse goleiraço, com certeza um dos goleiros para a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira, que é o Hugo Souza. Pegou 2 pênaltis nas penalidades, né, na hora dos confrontos, nos pênaltis, além de ter pego um pênalti ainda no tempo normal, no primeiro tempo, quando estava 0-0. Então, assim, mais um jogaço do Hugo, o Hugo entrando no top 3 de goleiros com mais defesas de pênaltis pelo Corinthians, e o Corinthians conquistando uma classificação suada no Canindé, e agora ainda enfrentar lá no Jorjão, né, o Novo Horizontino. Um confronto que nos últimos tempos deu boa para o Corinthians, né? A estreia do Dorival como treinador do Corinthians foi contra o Novo Horizontino, lá no Jorjão, e o Corinthians todo mesclado naquele jogo conseguiu vencer o Novo Horizontino. Depois venceu também em casa e passou, né, com um agregado de 2-0 para cima daquele Novo Horizontino nas oitavas da Copa do Brasil do ano passado. Na primeira fase do Paulista, não enfrentou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi líder e o Corinthians foi 5º colocado. Foi assim que terminou após a oitava e última derradeira rodada. Então, são 2 confrontos muito equilibrados. São Paulo e Palmeiras é sempre muito equilibrado. É sempre um confronto muito complicado, né? O São Paulo sempre dificulta a vida do Palmeiras. Isso é normal. É óbvio que o Palmeiras é favorito por jogar em casa, por ter um time melhor, mas este São Paulo que o Palmeiras está enfrentando agora não é o mesmo São Paulo daquele primeiro choque-rei do ano, onde o Palmeiras venceu por 3-1 e teve momentos até que o São Paulo foi bem, mas no jogo todo o Palmeiras foi bem melhor e mereceu a vitória. Agora é um São Paulo já com poucas lesões, já com o Crespo encontrando o seu sistema e fazendo com que o time jogue mais bola. Então é um outro São Paulo, não é mais aquele São Paulo do 3-1. Apesar de tudo isso, eu coloco ainda e mantenho o favoritismo com o Palmeiras. Para mim tem ali um favoritismo 55 para o Palmeiras, 45 para o São Paulo. É assim que eu deixaria no quesito porcentagem. Já em Novo Horizontino e Corinthians, o Corinthians que teve dificuldade com a Lusa vai ter muito mais dificuldade com o Novo Horizontino. Eu tenho percebido que o Corinthians tem sofrido muito com times que o pressionam. Se o Novo Horizontino jogar como jogou contra o Santos ontem, pressionando a saída de bola, provavelmente o Corinthians terá muita dificuldade. E se já sofreu com a Portuguesa, que tem um time pior e inferior do Novo Horizontino, vai sofrer muito lá no Jorjão no próximo final de semana. Eu ainda deixo o favoritismo com o Corinthians pelo peso da camisa, por tudo que envolve, né, o Corinthians dentro do Campeonato Paulista, o maior campeão do torneio, o atual campeão do torneio, e creio que o Corinthians tem um time melhor e pode, até o próximo final de semana, chegar melhor para o jogo. Arrumar essa saída de bola, né, esse jogo em pressão e dessa forma
continuar sendo favorito, mas eu dou um favoritismo assim minúsculo pro Corinthians, dou um 52-48 aí vai pro Corinthians em cima do Novo Horizontino no quesito porcentagem. É óbvio que em campo será tudo muito diferente, o futebol nunca é uma matemática exata, mas na minha visão teremos por mais um ano consecutivo o derby na final do Campeonato Paulista, se não me falha a memória, afinal é jogo de ida e volta, dessa vez, diferente do que aconteceu no passado, o primeiro jogo seria na Neoquímica Arena e o segundo provavelmente aí já no Allianz Parque, né? Trocando como foi a final do ano anterior. Mas essa é a minha previsão. Se você discorda, se você concorda, deixe nos comentários quem você acha que classifica. Diz aí também se eu falei alguma besteira por aqui, se eu falei alguma besteira dos jogos, né? Que eu citei aqui, se o São Paulo foi melhor que o Bragantino mesmo, se foi tão fácil para o Palmeiras classificar. Essa é a minha opinião. Claro que a aba dos comentários está aí para você deixar a sua. É claro que também vou pedir para vocês não se esquecerem de curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscrever aqui no 12º Jogador, ativar o sininho das notificações para você ficar sempre inteirado quando eu soltar conteúdo. Sai vídeo novo todos os dias aqui no 12º Jogador, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Apenas sábado e domingo que eu fico devendo para vocês. Beleza, rapaziada? Só agradece todo mundo que está apoiando aqui o 12º Jogador, todo mundo que segue a gente nas outras redes sociais. Eu sou muito grato a todos vocês. Até a próxima. Valeu, fui e tchau!